Nosso evangelho de hoje é sobre o Consolador prometido, como o André já leu a mensagem inicial. Para nós espíritas, o Consolador prometido é o Espiritismo, ele é o Cristo redivivo. Então, a doutrina espírita ela vem hoje cumprir um papel que foi anunciado há muito tempo atrás. O próprio Jesus anunciou o advento do Espírito de verdade. Quando ele dizia para as pessoas que ele não podia falar tudo, que ele não podia dizer todas as coisas, porque eles não poderiam compreender. Ele estava afirmando que um dia viria esse Consolador e iria trazer para nós as verdades espirituais. Ele iria repetir o que ele já tinha dito e iria trazer outras coisas mais que a gente não sabia. E isto não é o que o Espiritismo está fazendo hoje por nós? Esta doutrina esclarecedora está despertando a nossa mente em tantos pontos necessários. Então, hoje nós vamos começar entendendo, primeiramente, o que é consolação, né? Primeiro, porque se é um consolador prometido, ele precisa consolar os corações e confortar as almas das suas dores. Muitas pessoas entendem o Espiritismo de forma muito racionalista, né? De forma muito intelectual, como se fosse uma doutrina que a gente vai obter conhecimentos e vai ficar debatendo, polemizando, brigando pela verdade, jogando na cara dos outros as coisas que a gente aprende. O Espiritismo não existe para isso. Não é para a gente pegar esse conhecimento e violentar as pessoas. Não é para isso que veio a doutrina espírita. Então ela é consoladora porque ela vem libertar as consciências. Ela vem tirar todas as nossas ilusões. Nós temos ilusões em relação à nossa vida. Nós temos ilusões em relação a quem a gente acha que a gente é. E nós temos ilusões em relação à nossa vida material e espiritual. Nós acreditamos, às vezes, em ideias tortas. Nós acreditamos em coisas que não fazem sentido. Então, o Espiritismo, ele vem trazer a revelação da verdade, explicando as leis da natureza. Como é que Jesus consolava as pessoas? Como é que Jesus confortava os corações? Vamos fazer uma diferença entre Jesus e os fariseus. Os fariseus eram os religiosos daquele tempo. Eles eram pessoas que tinham conhecimento espiritual, mas eles não compartilhavam com a população. Eles deixavam a população morrer nas suas dores, nos seus sofrimentos, sem ter esclarecimento espiritual. Eles não acolhiam o sofredor. Eles não consolavam os corações. Eles viam as pessoas sofrendo e não davam o pão espiritual. E eles se sentiam superiores. Superiores pelo seu nascimento. Superiores pelas coisas que eles sabiam. Superiores porque eles faziam parte das sinagogas, do Sinédrio, e participavam de toda uma organização social e política. E eles se consideravam eleitos. Eram judeus. Estavam aguardando o Messias prometido, que iria salvá-los, que iria levá-los para o reino dos céus. Então, eles se achavam especiais. Eles não se misturavam com o povo, não. Eles achavam que o povo era ralé. Eles tinham uma outra estirpe. Então, os fariseus, eles tinham conhecimento, mas eles não tinham amor. Eles não amavam as pessoas. Jesus veio de uma forma completamente diferente. Jesus tinha um conhecimento superior dos fariseus. Jesus sabia de coisas que eles não faziam ideia. Mas Jesus não chegou com a verdade perturbando as pessoas, perturbando as consciências. Não. Jesus veio tocando corações. Ele foi lá para o meio do povo, onde as pessoas estavam sofridas, onde elas não entendiam o que estava acontecendo na vida delas. Eles iam lá para o meio do povo que passava fome, para as pessoas que tinham doenças sérias, graves, para as pessoas que se prostituíam,
para as pessoas que tinham vícios. Era lá que Jesus estava, ensinando a verdade e consolando os corações. Então, Cristo, ele deu o exemplo do que a gente deve ser no mundo. Nós não devemos ser no mundo religiosos que ficam dentro do centro espírita, apenas. A gente tem que ser no mundo pessoas que levam a luz para quem precisa, que confortam as pessoas necessitadas. E existe hoje uma série de sofrimentos e necessidades, né? Tem muita gente sofrendo no mundo, principalmente o sofrimento emocional. É muita gente ansiosa, deprimida, com burnout, né? Transtornos mentais graves. E sem falar nos problemas da vida cotidiana. Os sofrimentos em família. Os alcoolistas, as pessoas viciadas. Todos eles têm um sofrimento. Então, quem tem o conhecimento da verdade, não pode guardar a verdade para si. Nós precisamos levar para as outras pessoas. E precisamos praticá-la com amor. Então, a consolação de Jesus era muito diferente do que os religiosos daquele tempo entendiam. Teve um episódio em que as irmãs de Lázaro ficaram desesperadas, porque Lázaro estava apresentando sinais de morte. Ele estava, inclusive, sentindo que ele estava já desencarnando, como se o corpo dele estivesse ficando podre, e já estava com odor. Aí, o que aconteceu aí? Ele não estava morrendo. O espírito de Lázaro, ele estava se afastando do corpo. Ele estava fugindo das dificuldades, de uma série de problemas que ele tinha. E ele queria como se fosse mesmo ir embora. E aí, o que acontece com o corpo de Lázaro? Começa a apodrecer praticamente. O cheiro está insuportável. E isso é um fenômeno da própria natureza, do próprio organismo humano, que pode acontecer. E aí, Jesus estava viajando. E as irmãs desesperadas, Senhor, tu não vens, porque se tu vieres, eu sei que tu pode curar o meu irmão. E ele vai viver. E aí eles vinham, esperando Jesus, preparando a vinda de Jesus, e Jesus não chegava. Aí depois de dias viajando, Jesus chegou. E Lázaro já estava dentro da tumba. E todo mundo lá, uma multidão de pessoas, velando o corpo. E as irmãs chorando. Disseram para Jesus, mestre, se tu tivesse chegado, nosso irmão não teria morrido. E aí Jesus, entendendo a gravidade da situação, com muita misericórdia, com muita compaixão, ele vai lá e convoca o espírito de Lázaro. Chama ele de volta para o corpo, para ele continuar vivendo as experiências na terra que ele precisava viver. E aí ele chama Lázaro e diz para ele se levantar. E aí Lázaro sai daquela tumba e uma multidão de pessoas observam e tem aquilo como um grande milagre. E as irmãs choram, agradecem a Jesus porque estão se sentindo consoladas, confortadas porque o seu irmão retornou. E aí, diante desse momento, que foi muito emocionante para essa família, milhares de pessoas ficaram pensando, meu Deus, quem é esse homem? Como é que ele traz as pessoas da morte? E aí algumas pessoas começaram a ter esperança. Então a morte, ela não é impossível para Deus, né? Deus pode operar milagres. E elas começaram a ficar mais esperançosas na vida. E aí, nesse momento, o que os religiosos, os fariseus fizeram? Eles não se importaram com aquela família. Eles não se importavam com a felicidade, com a consolação que Jesus promoveu. Eles estavam incomodados. Porque agora a população ia adorar Jesus. A população agora ia ter esperança, a população ia seguir Jesus. E isso ia acabar com o poder que eles tinham sobre o povo. Né? Ele poderia representar um perigo para a religião deles. Então eles ficaram indignados com Jesus. Como é que ele faz isso? Isso não pode ser obra de Deus. Eles diziam que era obra do diabo. E aí eles mandaram homens atrás de Jesus para ameaçar o Cristo. Isso está lá no livro Pelos Caminhos de Jesus, do espírito Amélia Rodrigues. Ela diz que depois que aconteceu isso,
Foram 3 homens na casa que Jesus estava hospedado ameaçar ele. Dizer que é para ele parar de fazer o que ele estava fazendo. E Jesus disse que ele não iria parar, porque ele veio em nome de Deus, em nome do Pai, e que ele iria fazer todo o bem possível pela regeneração da humanidade. E aí esses homens foram embora, convencidos de que Jesus tinha uma autoridade moral. Né? Então veja só, quando nós somos orgulhosos e o nosso coração é fechado para o bem, nós não nos alegramos com a conquista dos outros. Nós não nos importamos com a consolação. Né? Isso não nos toca. Nós ficamos preocupados com outras coisas. E Jesus estava sempre preocupado com o coração das pessoas. Ele poderia falar muitas coisas, ele poderia esclarecer, mas ele apenas agiu em favor do próximo. Ele amou o próximo. É isso que nós precisamos fazer. Consolar corações é amar corações. Eu não vou ensinar coisas para uma pessoa que ela não tem condição de aprender naquele momento. Se ela tem uma dor, eu preciso ajudar a curar a dor dela. É esse o comportamento esperado de um cristão e de um espírita. O espírita tem que levar a consolação. E o nosso mundo precisa muito de consolação. A consolação espiritual. Porque o mundo oferece muitos consolos, mas esses consolos não ajudam a gente a progredir. Então Jesus se confortava, ele amava, ele ajudava carinhosamente. Mas Jesus também dizia o seguinte: a minha paz eu vos dou. A minha paz eu deixo. Ou a minha paz vos dou. E ele dizia, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Né? Por quê? Porque a paz do Cristo não é uma paz de consolações baratas. Quais são as consolações baratas que a gente tem no mundo? Né? O mundo oferece o quê? Comida, bebida, prazeres fugazes, compras, vestes materiais bonitas, elegantes, aparência bonita. O mundo nos oferece status social, riqueza, poder, prestígio, influência. Nós temos muitos influenciadores no mundo hoje, né, na internet. Pouquíssimos influenciam para o bem. A maioria só influencia besteira, né? Coisas que não ajudam a gente em nada. O mundo oferece isso, o mundo oferece fama, destaque pessoal. O mundo oferece consolações que não edificam a alma. Elas só levam a gente para o buraco espiritual, para as ilusões. Jesus oferece uma consolação verdadeira. Por quê? Porque ele vai te dizer, olha, existe uma felicidade maior. Tu podes aprender um amor muito maior. Mas para tu chegar lá, tu vai ter que fazer um esforço. Você vai ter que lutar. Você vai ter que se desprender de várias coisas que são ilusórias. Você vai ter que fazer um esforço moral. Mas se você fizer, você alcançar virtudes, você alcança a glória espiritual. Você alcança um amor que você nunca sentiu na sua vida. Foi isso que Jesus ensinou para a mulher do poço de Jacó. A mulher do poço de Jacó estava tirando água. E Jesus se aproxima dela e pede que ela tire água para ele. E aí o que acontece? Jesus aproveita o momento e pergunta para ela onde estava o marido dela. Onde estava o marido dessa mulher? Ela estava ali sozinha e ela disse que não tinha marido. E aí Jesus adivinhou e disse, não, tu tens marido e esses outros que tu anda não são teus maridos. Ela estava com mais de uma pessoa. E aí ela leva um susto e entende, meu Deus, o Senhor é profeta. Porque não tinha como ele saber essas coisas que ela não tinha falado. E aí ele olha para aquela mulher e entende que ela era carente. Ela estava buscando no amor, nos prazeres, uma consolação para o seu coração. Ferido, carente.
Mas ela não ia encontrar esse conforto com essas pessoas. E aí Jesus diz para ela, se tu soubesses o que Deus pode dar, olha que frase incrível. Se tu soubesses o que Deus pode dar, não seria eu que estaria te pedindo água. Tu é que me pediria água para beber. E a água que eu te daria mataria a tua sede. Né? Então ele vai e diz para ela que daquela água, se ela bebesse, nunca mais ela sentiria sede. E aí ela ficou pensando sobre essa água. Que água é essa que a gente precisa para confortar o nosso coração? Para que a gente não caia novamente nos mesmos enganos? E essa água é esse amor infinito que Deus oferece. Então, quando Jesus disse, tu soubesses o que Deus tem para dar, é porque o que Deus oferece é muito maior do que qualquer felicidade desse mundo, do que qualquer conforto barato que a gente pode ter. Porque os confortos que a gente tem, eles são passageiros. Hoje você come, você bebe, você se esbalda, você compra. Amanhã o vazio, ele continua. É um vazio que não se preenche com essas coisas. Você continua em busca. É um desejo que nunca acaba. Mas o amor não. O amor, ele dá uma sustentação constante, forte, firme. Você se sente seguro, você se sente feliz. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor, ele faz com que a gente viva transportado para fora de si mesmo. Como se a gente não estivesse nem aqui no chão. De tanta leveza, de tanto bem-estar, de tanta alegria espiritual. Ele é como um sol interior que ele nos aquece. Então, que a gente possa entender que o consolo verdadeiro, ele edifica o nosso coração. Ele não vem para aquietar as ansiedades da nossa personalidade terrena. Ele vem para tocar fundo o nosso coração, a nossa alma. Então, é essa a consolação que Jesus nos oferece. Por isso é que ele diz que a paz dele não é igual à paz do mundo. Que a paz do mundo, ela é passageira. Então, tem um padre, eu acho que o nome dele é Padre Pio, que ele dizia uma frase muito interessante. Ele falava assim, o caminho para o céu parecerá um inferno, e o caminho para o inferno parecerá o céu. Olha que interessante, né? Para eu chegar nesse céu espiritual, que é um estado de consciência, eu preciso subir uma montanha. Eu preciso subir degrau por degrau, até eu chegar lá em cima. E isso é árduo, é trabalhoso, é difícil. Mas se eu quiser um conforto rápido, eu posso ter. Não vai me custar nada. É muito rápido os confortos da matéria. Mas depois que eu tenho esse conforto, o caminho que eu adentrei é muito difícil de sair. Porque ele é um caminho tenebroso. É um caminho onde nós não vamos ter bons frutos. Onde a gente gasta a nossa energia com uma coisa que não nos dá nenhum retorno espiritual. Então, a consolação, ela tem que ser dada a partir do desenvolvimento da nossa simplicidade, da nossa humildade de coração. Por que o fariseu não conseguia consolar? Porque ele queria ser superior aos seus irmãos. Então, se eu quero ser superior a uma pessoa, eu não quero que ela cresça. Eu quero que ela continue nessa situação aí inferior e eu vou estar aqui em cima, ó, eu vou ser superior. É isso que os fariseus faziam. Por isso é que eles não consolavam as pessoas. Eles não tinham interesse de ajudar as pessoas. E eles amavam mais as ideias, mais as polêmicas do que o ser humano. A proposta de Jesus é o contrário. É amar mais o ser humano do que as ideias. Mais o ser humano do que as polêmicas. É amar tanto o meu próximo, de querer que ele sinta o mesmo amor que eu estou sentindo. Que eles tenham o mesmo bem-estar espiritual que eu sinto. Porque se eu fui beneficiada, eu também quero que o outro seja beneficiado. Então a gente só consola o nosso próximo
quando a gente tem um sentimento de igualdade. Quando eu vejo ele como um irmão. Senão, eu não levo a consolação para ele. Eu guardo a verdade para mim. Porque eu quero ser melhor. Então, o Cristo Consolador é o Cristo que leva a verdade para todos. Ele disse, ide e pregai a todas as gentes. Todas as gentes, todas as pessoas precisam do Evangelho. Não importa quem chega nessa casa espírita. Ele precisa do Espiritismo. Se ele está aqui. Então, a gente não pode fazer distinção. O consolo é para todos. Às vezes, uma pessoa nos faz mal, assim, de certa forma, nos magoa com as atitudes dela. E a gente pensa o quê? Então, não quero mais me relacionar. Né? Quem nunca se sentiu assim? Às vezes a gente fica ferido, né? A gente acha que a outra pessoa, ela não merece mais o nosso amor. Às vezes até na casa espírita, ou na sua família. Né? Você se doa, você faz uma coisa pelo seu próximo, e ele não corresponde como você esperava. É chato, né? É triste. A gente passa um tempo para conseguir processar aquilo, que é uma ingratidão. Mas aí, se eu parar de amar, e se eu parar de fazer o bem, se eu parar de consolar o outro quando ele estiver mal, eu vou estar sendo verdadeiramente cristã? Não. Né? Então, cabe a nós olhar para a nossa consciência. É difícil, Aimee. Verdade, é muito difícil. Mas nós temos um caminho para fazer. A gente vai um passo de cada vez até que a gente consegue. Então, o espírita, ele também deve ser um consolador no mundo. Porque ele recebeu a consolação. Nós recebemos o conhecimento. O que é que nós estamos fazendo com ele? O que é que nós estamos fazendo com as outras pessoas que convivem com a gente? Então, o orgulho nos impede de consolar. Porque queremos com ele ser superiores. Eis porque Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade, ele diz isso. Os sofredores são os meus filhos prediletos. Os sofredores são os meus filhos prediletos. Então, a quem são aqueles que se acham sãos? É quem acha que está bem nessa vida material. Eu tenho tudo, não preciso de nada. Eu estou me sentindo superior. Eu acho que eu não tenho fraquezas. Eu acho que eu não tenho feridas. Eu acho que eu já sou evoluído. Né? Eu acho que eu não sou igual àqueles sofredores. Então, eu acho que eu não preciso de Jesus. Porque o que Jesus fala é para corações que querem mudar. É para corações feridos que querem a cura. É para pessoas que sabem que viveram um caminho errado, mas agora elas querem se consertar. Jesus fala para essas pessoas que querem um caminho novo. Então, se eu acho que eu não preciso, então como é que eu vou seguir o Cristo? Né? Então, todos nós precisamos entender que todos nós somos doentes. Mesmo que eu não veja as minhas feridas, mesmo que eu não veja as minhas doenças espirituais, mas eu tenho. E por isso eu preciso dele. O orgulho faz a gente não enxergar nossas fraquezas. A gente se acha sem fraqueza. Às vezes até imbatível. Eu faço isso aqui, ninguém faz igual a mim, eu sou melhor, eu consigo, eu avanço sempre, eu consigo o que eu quero. Será? Será que você é tão forte assim? Todos nós temos fraquezas. Então, o verdadeiro cristão, ele reconhece as suas fraquezas. Ele olha para as suas sombras. Ele sabe o que precisa mudar. E é por isso que ele procura Jesus. Porque só Jesus vai trazer a resposta que ele precisa. Só Cristo vai trazer o remédio para a nossa alma. Então, o que isso significa no nosso dia a dia? Que eu preciso buscar o Cristo todo dia. Porque eu que sou doente. Eu só vou poder consolar os outros se eu também beber da mesma fonte. Porque aí eu vou estar me curando
E eu vou poder curar o meu irmão também. Eu vou levar para ele aquilo que me beneficiou. Então, quando Jesus diz que ele veio para os doentes, ele está falando das pessoas caídas. Tem uma parábola muito legal, que é a parábola do filho pródigo, em que ele fala sobre dois irmãos. Um irmão que pede as suas contas, pede o seu dinheiro e diz: cansei da casa do pai. Agora eu quero viver no mundo. Porque aqui não tem mais atrativos para mim. Eu quero descobrir o que o mundo pode me oferecer. E é um direito dele. A gente não tem livre-arbítrio? Tem poder de escolha. Então ele pegou a sua herança e foi embora. Curtiu a vida. Se juntou com pessoas que não queriam o bem dele, mas que estavam com os mesmos interesses momentâneos. E aí ele aproveita a vida, faz tudo o que ele quer, mas o final dele é muito doloroso. Ele acaba indo comer com os porcos. Olha só essa simbologia, né? Ele aproveitou tanto, ele se desgastou tanto, que ele foi parar no pior lugar, como se fosse um animal. Isso é um símbolo. O espírito que se perde do seu caminho, ele volta ali à sua animalidade. Né? Ele entra em contato com a sua animalidade. E o outro irmão, o que foi que ele fez? Ele ficou na casa do pai. Ele ficou trabalhando e servindo o pai. Mas será que ele ficou lá por amor? Quando o filho rebelde percebe o que ele fez, e ele sente saudade do pai dele, saudade da casa que ele estava, da consolação, do amor que o pai dava para ele, ele entende que o mundo não vai dar as consolações que o pai pode dar. O mundo é impotente para suprir as necessidades do coração humano. E aí ele corajosamente se levanta e volta para casa. E quando ele volta para casa, o pai dele recebe de braços abertos, sem julgamento. E o que o irmão dele faz? Não fica feliz com a volta do irmão. Porque o pai resolveu dar uma festa. Matou os melhores cordeiros, fez as melhores coisas para esse irmão que foi rebelde. E aí o filho mais velho não entende. Como é que eu estou aqui esse tempo todo, ninguém nunca fez uma festa para mim? Como é que eu estou aqui trabalhando, servindo, eu nunca ganhei isso? Ele queria reconhecimento, que ele achava que não tinha. E aí ele fica chateado com o pai dele. E questiona, pergunta. E aí o pai diz para ele que estava muito feliz. E que ele também deveria estar feliz, porque um filho que estava perdido foi achado. Gente, o que é você estar perdido e ser achado? Isso é uma grande glória para o espírito. Só quem já esteve muito perdido sabe o valor de ser achado novamente, de receber uma nova chance, de poder se reerguer e continuar seguindo em frente. É uma grande vitória. Mas o irmão era orgulhoso e ele não compreendeu. Ele não entendeu o que aquilo representava. E por isso ele não teve alegria em receber o irmão que tinha sido rebelde. Moral da história. Às vezes nós estamos na casa do Pai, mas ainda não aprendemos a servir por amor. Ainda não estamos felizes pelas vitórias dos outros. Ainda não estamos contentes quando alguém se ergue, quando alguém melhora, quando alguém sai da treva e vem para a luz. Ainda não ficamos felizes e consolamos aquelas almas sofridas ou aqueles que estavam no erro. Porque, infelizmente, o universo religioso, ele ainda tem isso. Nós acabamos nos orgulhando de quem somos e esquecendo de ser consoladores. Então, Jesus nos ensina que nós precisamos ajudar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão caídos. Eles precisam muito mais do nosso amor do que do nosso dedo apontado. Eles precisam muito mais da nossa consolação do que das verdades que queremos jogar na cara deles. Precisamos aprender a acolher pessoas, amar pessoas, compreender corações, ajudar o outro naquilo que ele ainda não consegue. Isso é um papel que todos nós temos que fazer.
Porque se nós estivéssemos caídos na estrada, nós iríamos querer que alguém fosse lá nos carregar, nos ajudar. Então, a consolação, ela é a caridade verdadeira. Ela é um fruto de um sentimento de compaixão. Quando eu olho para o meu irmão e eu vejo nele um igual, eu vejo nele alguém que também precisa de amor. E aí eu vou ter compaixão, eu vou consolar, eu vou erguer, eu vou fazer o meu papel de cristão. Então nós vamos entender com Jesus, né, o aspecto primordial do amor. Essa é a revelação do Cristo. A revelação de Moisés é a justiça. A revelação de Jesus é o amor. E a doutrina espírita? Ela é o Consolador prometido. Então ela veio trazer o quê? A luz da verdade. Então os anos se passaram, os milênios se passaram, criamos uma igreja, pegamos Jesus e fizemos muitas coisas com o cristianismo que não tinham a ver com a essência dos ensinamentos cristãos. Nós criamos uma igreja aos nossos moldes. Fizemos torturas, perseguimos pessoas, vivemos o ódio em nome de Deus. Mas chegou o tempo em que as luzes espirituais brilharam na Terra. No século XIX, o século da ciência, onde a filosofia e a razão já tinham se desenvolvido o suficiente, as pessoas tinham aberto a sua mente. E agora elas questionavam a igreja. Questionavam aquelas crenças antigas, arraigadas. Elas precisavam de uma fé diferente, de uma espiritualidade renovada, onde elas pudessem entender por que elas acreditam no que acreditam. Então, as pessoas preparadas pelo espírito científico e pela filosofia estavam prontas para receber a doutrina espírita. Então, ela veio no século XIX, através de um trabalho brilhante de Allan Kardec, com uma pleiade de espíritos iluminados que vieram trazer as verdades espirituais. E Kardec trouxe essa doutrina com muito esforço e muita dedicação. Kardec trabalhou em pouquíssimo tempo da vida dele ativamente no espiritismo, a ponto da espiritualidade puxar a orelha dele e dizer para ele descansar um pouco, porque ele estava prejudicando o corpo físico, porque ele queria dar muito pela doutrina. E ele fez muito. Os espíritos fizeram esforço enorme para trazer mensagens em vários lugares do mundo, através de vários médiuns, só para que a gente tivesse hoje o Consolador prometido. Só para que a gente tivesse hoje uma obra espírita aqui na nossa casa e a gente pudesse ler a verdade. Foi um esforço imenso da espiritualidade. E até hoje nós estamos aqui com esse Consolador, estudando, sendo esclarecidos, compreendendo, ajudando, orientando pessoas, mas principalmente tentando aplicar nas nossas vidas. A doutrina espírita tem uma pedagogia incrível, porque Kardec ele aprendeu com Pestalozzi, que foi um grande educador, 3 grandes aspectos da transformação do ser humano, que é o pensar, o sentir e o agir. Então, essas são as 3 esferas de transformação do homem. A gente transforma a nossa forma de pensar, a gente muda a nossa forma de sentir e a gente muda a nossa forma de agir. É isso que o espírita precisa fazer. Ele muda os seus pensamentos, muda os seus sentimentos e transforma a realidade que ele vive com as suas atitudes. Então, o espiritismo é um grande consolador, porque ele veio trazer pilares da vida espiritual para a gente poder fazer nossa mudança. O primeiro pilar, imortalidade da alma. A imortalidade da alma consola muita gente. Você já pensou você viver sem ter consciência de que existe a vida espiritual? Você saber que a vida espiritual existe é uma grande consolação. Você saber que você não vai morrer, que só o corpo morre, que você vai reencontrar as almas queridas que você ama, isso é uma grande consolação. O Espiritismo traz a reencarnação. Ele mostra que não temos só uma vida, que se a gente errou aqui,
A gente pode voltar de novo. E eu posso reparar o que eu fiz ou fazer o que eu não fiz. Um outro pilar da doutrina espírita, a mediunidade, a comunicação com o mundo espiritual, a possibilidade de enxergar coisas que não vivemos aqui na matéria. Isso é uma grande consolação, porque é a confirmação de que o mundo espiritual existe. E a comunicação com os espíritos nos traz certeza, nos traz firmeza, nos traz direcionamento. E nós podemos ajudar muitas almas. Um outro pilar de consolação do espiritismo é a vida em outros planetas, as muitas moradas na casa do Pai, que nós sabemos hoje que é uma verdade. Não estamos sozinhos no mundo. Existem muitos lugares onde nós podemos habitar, aqui e do outro lado. E nós temos uma grande consolação também, que é saber o que é Deus. Deus, o Pai amoroso, onipotente, onipresente, que opera todas as mudanças necessárias para o nosso progresso. E que Deus existe dentro de nós. O potencial divino dele está dentro do nosso coração. Quer uma consolação maior do que essa? Que tira a gente de tantas ilusões? Que mostra que o céu e o inferno não existem como nós achávamos, mas que tudo depende do nosso estado de consciência? É consolador você saber que a sua evolução está na palma da sua mão. Você não depende de ninguém para evoluir. Você pode evoluir hoje, amanhã, depois, conforme o seu entendimento e a sua busca pessoal. Ninguém te impede de evoluir. Nós é que criamos barreiras na nossa evolução. Então, uma consolação desse tamanho, ela também exige de nós uma consciência maior no mundo. Que nós sejamos espíritas verdadeiros. Claro que é um trabalho de uma vida inteira, mas é um trabalho que não pode parar. A gente não pode ficar caído no meio do caminho. Precisamos nos erguer todas as vezes que nós cairmos. Porque a doutrina espírita está aqui conosco. É o Cristo redivivo. Nos impulsiona para a frente todos os dias. E não podemos perder a oportunidade. Então, isso significa o quê? Que nós precisamos hoje no mundo consolar corações e levar a verdade que ilumina. Então, não cabe ao espírita esperar que as coisas, o ambiente, a família, a sociedade, sejam perfeitos. Sejam ambientes maravilhosos. Aí, quando o ambiente e as pessoas forem bons, aí agora eu vou ser espírita, agora eu vou atuar, eu vou fazer o bem. Mas qual é o mérito? Né? Era para você ajudar na transformação do mundo, transformando você mesmo. Então não cabe a gente ficar esperando as coisas melhorarem para eu ser um espírita de verdade. Também não cabe ao espírita ficar esperando das pessoas receber uma consolação que ele já tem. Às vezes a gente faz isso por causa das nossas carências. A gente espera do outro. O outro tem que me pedir perdão. O outro tem que me confortar. O outro tem que me ajudar. Mas eu não sou espírita. Eu não já tenho uma consolação enorme. Então sou eu que tenho que levar para o outro. Sou eu que tenho que perdoar. Sou eu que tenho que ajudar. Sou eu que tenho que orientar. Porque eu já recebi muito. Os espíritas, não cabe aos nós espíritas também guardarmos essa verdade lá na estante da nossa casa. Deixar nossos livrinhos lá, pegando poeira. Não tem condição, gente. Com tanta obra maravilhosa, tanto esforço da espiritualidade para trazer, através da psicografia, tantas mensagens lindas, a gente vai deixar guardado? Eu vou perder a oportunidade de comprar um livro espírita? Eu vou perder a oportunidade de participar de um estudo? Não tem sentido. Não tem sentido eu guardar isso para mim, ou eu não fazer o bom uso disso na minha vida. Então, o espírita, ele precisa ir para o mundo com a consciência verdadeira de que ele está aqui como um agente de transformação dessa realidade. Nós somos agentes de transformação. Às vezes, nós nos detemos no caminho, no meio da estrada, por causa das nossas dificuldades morais. Isso não é uma vergonha, porque todos nós somos seres humanos. O que a gente tem que fazer é um trabalho interno.
É olhar para o que está ferido, curar o que está ferido, procurar fazer as nossas melhorias, para a gente continuar sendo um bom instrumento para a espiritualidade. É a gente continuar buscando conhecimento, iluminação, participar das atividades do bem. É a gente fazer o nosso esforço. Às vezes a gente pensa, mas eu faço muito pouco. Mas o pouco que você faz, para alguém, é muito. Para quem está recebendo, pode ser muito. Que aquela pessoa pode estar com sede há muito tempo e ninguém ofereceu água. E você é a pessoa que está oferecendo um pouquinho de água para essa pessoa. Então, esse é o papel do espírita. É sermos consoladores. É observar quais são as barreiras que são colocadas entre nós e os outros. Às vezes nós temos preconceitos absurdos. Até Dona Alessandra sentiu sede agora. Às vezes a gente tem preconceitos absurdos, né? Porque uma pessoa tem uma opinião política diferente da minha. Aí eu não gosto daquela pessoa. Né? Se ela estiver precisando de consolação, eu não vou consolar. Porque uma pessoa que tem essa visão política, eu não. A gente ainda vê o outro caindo e ainda diz que foi bem feito. Né? Às vezes a gente faz isso. É os nossos preconceitos. A gente tem preconceito, às vezes, com uma pessoa que tem uma religião diferente da nossa. Ela faz práticas mediúnicas diferentes. Ela tem uma visão diferente da vida. E eu não gosto daquela visão. Então, eu não me aproximo. Obrigada. Então, eu não me aproximo da pessoa. Eu não levo conforto, eu não levo ajuda, eu não levo consolo. A gente fica com medo também do outro rejeitar a gente. Mas se eu não rejeitar o outro, já está de bom tamanho. Né? Esse é o nosso papel. O outro pode nos rejeitar, mas eu rejeitar o outro, aí não é legal, né? Então, o que significa? Nós precisamos avaliar os nossos preconceitos. Nós precisamos nos libertar deles. Nos libertar das nossas dificuldades morais. Das coisas que nos impedem de amar verdadeiramente. E isso aqui que a gente está falando é difícil mesmo da gente executar no dia a dia. Mas se a gente fizer o bom uso do Consolador prometido, todo dia a gente vai ter alimento. Todo dia a gente vai ter nutrição espiritual. Todo dia a gente vai saber o que fazer, como se direcionar. A gente já tem a verdade. Agora a gente precisa viver a verdade. Né? Tem uma frase muito bonita que diz: a verdade não precisa de guerreiros. Ela precisa de testemunhos. Nós precisamos testemunhar a verdade no mundo. Nos tempos de Jesus, muitas pessoas que conheceram Cristo, elas também passaram por isso. Por muitas dificuldades morais para seguir Jesus. Maria de Magdala sofreu muito preconceito. Para ela poder estar entre os apóstolos. Os próprios apóstolos rejeitavam Maria de Magdala. O próprio Pedro achava que ela não deveria caminhar com eles. Por causa do passado dela. E Maria seguiu sozinha. Ela foi sozinha seguindo o caminho dela. E ela ajudou muita gente. Ela ajudou muitos sofredores. Ela foi para o vale dos leprosos, cuidou dos leprosos, amou os leprosos. Um povo extremamente excluído, estigmatizado, violentado. E ela simplesmente amou. Até que no final ela contraiu a mesma doença e morreu com a mesma doença. Joana de Cusa teve muitos problemas morais com o marido dela. Né? O marido dela estava envolvido em política, em guerra. Estava envolvido em um monte de coisa errada. E ela queria para ele ser cristão. Mas ele não queria ser cristão. E aí Jesus disse: Joana, tu é que tem que seguir a verdade, Joana. Não é teu esposo. Foi tu que conheceu a verdade. Então é tu que precisa seguir. E Joana fez uma grande mudança na vida dela. Ela abandonou toda aquela riqueza depois que o marido morreu. E ela foi trabalhar como empregada na casa dos outros. E ela foi até o fim, mesmo sendo perseguida, acusada, morreu numa fogueira, dizendo que não iria negar o Cristo, que iria até o final com ele. Muitos outros exemplos vieram.
Paulo de Tarso é um grande exemplo de alguém que errou muito, mas se reconstruiu muito e levou o evangelho e a boa nova para uma boa parte do mundo. E graças ao trabalho de Paulo de Tarso, o mundo conheceu Jesus. Porque a multiplicação do evangelho e das igrejas começou com o trabalho dele. Então, todas essas pessoas eram pessoas imperfeitas. Eles não eram espíritos de luz. Mas eles fizeram um esforço enorme para conseguir alcançar suas vitórias espirituais. Então, eles também servem de exemplo para nós. Porque nós também somos imperfeitos. Quantas vezes nós espíritas não nos questionamos o que nós estamos fazendo? Que a gente estuda, a gente lê, mas a gente tem dificuldade de praticar. A gente às vezes vem para o centro e lembra dos nossos problemas, né? Que a gente ainda não consegue se ajustar com alguém, que a gente ainda não está fazendo um esforço que a gente deveria, porque a gente ainda tem determinado defeito. Quantas vezes a gente não pensa isso? Meu Deus, eu não estou sendo a espírita que eu deveria. Mas isso faz parte da caminhada. É preciso olhar para isso mesmo. É preciso caminhar com todos os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, mas sem nunca desistir. É isso que a gente não pode fazer, é desistir. Então, que nós possamos levar essa mensagem no nosso coração. O Consolador, ele já brilhou para nós. Ele já nos trouxe tudo o que nós precisávamos. Nós temos a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos fortalece, que nos educa, que nos renova. Saibamos aproveitar a oportunidade. E que possamos também levar um pouquinho da luz da verdade para outras pessoas que ainda não conhecem. Então, para a gente finalizando o nosso momento de evangelho, Milei, você podia trazer meu celular, por favor, que eu te dei. Para a gente ir finalizando, eu gostaria de trazer uma reflexão que Paulo de Tarso nos traz. Vamos trazer uma reflexão do nosso mentor da casa, uma reflexão muito importante sobre o amor. Paulo escreveu muitas cartas às pessoas daquele tempo, para ele ensinar a boa nova. E ele era guiado pelo próprio Espírito do Cristo. Então, as cartas de Paulo não são necessariamente dele. Quem escreve ali é Jesus, junto com vários espíritos amigos que vieram orientar esse trabalho. Então, tem muita coisa que Paulo escreveu que ela serve para hoje, para a nossa vida. Serve para a gente aplicar dentro da doutrina espírita. Porque ela não foi trazida só para aqueles povos. Ela foi trazida para todos os cristãos. Então, Paulo tem uma carta aos Coríntios, no capítulo 13. Ele fala sobre a suprema excelência do amor. E ele diz assim, no item 4. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Então, o amor verdadeiro, ele se sustenta, mesmo com as nossas dificuldades morais, mesmo com as nossas imperfeições. O amor faz a gente prosseguir. O amor faz a gente não desistir. Ele faz a gente perseverar. O amor procura sempre o bem e esquece sempre o mal. Que nós saibamos amar as pessoas como elas são. E amar a nós mesmos como nós somos. Sendo neste mundo consoladores. Da mesma forma que nós já fomos consolados. Essa era a mensagem de hoje. Espero que tenha chegado bem aos seus corações. Que possamos ter um final de tarde radiante e uma semana maravilhosa. Muito obrigada a todos.